Ok, vamos lá. Nosso momento especial de cada semana. Todos os dias são especiais aqui no Estúdio Menorá. Amanhã vamos ter também o quadro Espaço Aberto. Vamos receber um empreendedor aqui de Cachoeira do Sul. E já deixo o convite para vocês. Mas vamos para o que interessa. Os presbíteros da noite. Temos aqui Jair Eberhardt, de São Francisco de Paula. Boa noite, Jair. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os irmãos da bancada. Cumprimento o apóstolo também, o ministro, né? Todos os nossos ouvintes, todos que acompanham o programa aí. Que Deus abençoe a todos, que nós possamos aí crescermos juntos aí com tudo que o Senhor vai produzir nessa noite aí. Amém? Boa, é isso aí, Jair. Meu colega aqui de Cachoeira, quase que saiu o Jair de Cachoeira, cara, não renova a mente, né? Há um tempo lá já, Jair. E temos Eliezer, de Santa Cruz. Cruz Alta. Isso, aí vai ter... Olha aí, Eliezer. Não assusta o homem ao vivo aí. Boa noite, Eliezer. Boa noite. Foi sem querer. Boa noite aos irmãos aí, Nicolas, né? E o irmão Sérgio, os presbíteros, pessoal da mesa aí, e todos aqueles que estão participando e assistindo o programa aí, né? Que Deus abençoe a todos. Ô, Eliezer, tu atende Birubá aí também? Sim. É uma cidade conhecida aqui por nós, cachoeirenses. É verdade. Muito bem falado. O Luciano gosta muito de Birubá também. Só gente boa. Verdade. Aí, tá certo. E o encontro microrregional, gente? Vocês conseguiram assistir? Jair, pegou aí pelo sexta e sábado? Sexta, sábado e domingo faz um... É verdade. Faz um compilado aí pra nós aí, Jair. Começa aí o bate-papo. Certamente, né? A gente, graças a Deus, o Senhor nos concede, né? A graça, como não foi possível a gente estar presente lá, né? Claro que a alegria maior seria se nós estivéssemos lá presente, né? Pessoalmente, mas em espírito a gente estava presente, estava na intercessão. Eu consegui assistir através das plataformas, das mídias aí da igreja, né? E foi benção, né, irmão? Não tem dispensa comentários. O microencontro regional muito rico, né? Com tudo que o Senhor trouxe ali de revelação, os testemunhos, né? Então, eu achei que foi de fundamental importância, né? Principalmente, né, a palavra também que o Senhor vem nos trazendo aí, né, para nós nos expor, para nós nos analisarmos, né? Se nós estamos adequados com o padrão divino, não ou não, né? Acho que é por aí, irmão. E teve algum ponto, assim, em especial, assim, que tu possa compartilhar aí com os ouvintes, né, sobre essa letra aí que mata, esse espírito que vivifica, enfim, algo que tocou no teu coração aí, Jair? Então, com certeza, né, irmãos, eu olho muito para dentro de mim, né? E eu não vou lembrar se foi do micro ou do culto de recepção, aonde que o ministro frisou, né, o Espírito trouxe através do irmão, né? A questão, às vezes, eu falo por mim, né, irmãos? Às vezes a gente se ensoberbece um pouquinho, né? Quando tu pensa, olhando para dentro de si, que tu conseguiu explanar bem um texto bíblico lá no culto, né? Numa igreja, né? No momento do culto, ou em qualquer momento, num grupo, ou sei lá, né? Mas ali ficou bem claro, né? Que se qualquer uma pessoa que tem um nível médio aí, né, de estudo, né, que vai ler um texto aí, ele pode também explanar, ele pode fazer uma pregação, pode levar todos à emoção, né, mas se aquilo não tiver vida, se não tiver o espírito, né, aquilo é em vão. E eu olhei para dentro de mim, quantas vezes eu me senti alegre dentro de mim, assim, tipo, me cuidando para não roubar a glória do Senhor, mas pensando que, e talvez foi só um mero conhecimento, né, não teve espírito naquilo, e talvez por isso que a gente tem tanta dificuldade, né, irmãos, de convencer as pessoas, porque eu me pergunto, irmãos, Jesus aonde andava, né, ele atraía as multidões, atraía as pessoas, né, pelos milagres, pelos testemunhos, enfim, e hoje está tão difícil, né, irmãos, e uma prova que também para mim ficou bem claro, né, que foi citado nesse final de semana ali, né, que se nós... É claro, para mim ficou claro que nós, humanidade, nós, igreja, estamos muito mais na letra do que no espírito. Porque se nós já estivéssemos no espírito, né? O irmão até citou 2 Crônicas 7,14, né? Que o próprio Senhor disse, o meu povo, né? Ficou bem claro, o povo de Deus somos nós, a igreja, né? Se nós orarmos, nos arrependermos, invocarmos e crermos, enfim, né?
ele sara a nossa terra. Então, com certeza, o nosso país, a cidade onde a gente reside, onde o Senhor nos colocou, né, estaria muito mais avançado, né? Mas nós temos falhado, eu tenho falhado, né, nesse quesito de entregar para o Espírito e ficar somente na letra, no conhecimento, né? Então, isso atrapalha a obra de Deus. É verdade, É interessante. verdade, ali no culto mundial foi falado também que quando a gente... Não adianta a gente apacentar, não adianta a gente fazer nada para o Senhor se não for o Espírito fazendo de dentro da gente, porque não vai gerar vida na outra pessoa, né? Não vai gerar conversão. Então, se não vai gerar conversão da alma dela para o Senhor, não adianta de nada, né? Eu só estou enchendo linguiça, como diz o ditado aqui dos gaúchos, né? Eu queria saber também do Eliezer, o que que tu sentiu, irmão, do encontro, da palavra, o que que o Senhor ministrou no teu coração? Olha, para mim foi mais uma escovada na consciência, né? Eu acho que não é a minha realidade hoje, né? Mas eu creio que a maior parte da igreja, assim, sente que tá tudo bem, que tá tudo indo bem, que a gente tá participando de culto, a gente tá atendendo o grupo familiar, a gente tá participando dos encontros, e a sensação que a gente tá se esforçando, né? Mas quando a gente participa do encontro, de uma reunião que foi na sexta, né, que mexeu bastante comigo, assim, que foi no culto de recepção, é muita coisa, assim, para a gente poder absorver de uma vez, como o Nicolas falou, né, a gente tem que assistir várias vezes, mas, assim, escova a nossa consciência, né, porque a gente ainda não está sensível para tudo que está acontecendo, né, eu acho que a condição que nós nos encontramos hoje, assim, ela é totalmente a inversa, né, aquilo que a gente deveria estar, né? E eu acho que não é uma coisa assim, como é que eu vou dizer assim, não estamos longe de emplacar, né? Mas eu creio que foi falado, né? A gente precisa pegar a letra e usar para praticar, né? Acho que na minha vida, na vida de cada irmão, né? Que tem conhecimento da verdade, e eu, assim, tive algumas experiências uns dias antes desse encontro, né? Com relação a isso, né? Da gente estar vivendo uma situação e diante daquela situação ali, você viver biblicamente, como foi falado ali na sexta, né? E a gente esquece muitas vezes de que a nossa vida, depois que a gente nasceu da água do Espírito, a única forma de viver é dessa forma, né? Olhar para a situação, ver o que tu tá passando, o que tu tá precisando, o que tu tá sentindo, colocar diante da palavra ali, e tu já começa a ver se, né, tu já clareia uma decisão para nós, né, tomar, né? E eu creio que na maior parte das vezes nós não agimos assim, né? Nós agimos na carne, mesmo fazendo um grupo familiar, mesmo participando de um culto, de um encontro. Eu creio assim que para mim foi assim mais uma escovada aí, né, para a gente ficar sensível, né? Sim. Porque a gente muitas vezes não tem sensibilidade mais. A gente entra num automático ali. E às vezes a gente acha que pecado é só aquilo que sai da boca, né? Mas não, a gente está toda hora pensando, julgando, né? Se amargurando, e a gente ainda Deus não revelou aquilo que está dentro de nós, né? Sim, Eliezer, esse culto mundial aí que o Jair começou citando ali, né? Ele fecha muito bem para nós, assim, trazendo como a falta de consagração é o principal erro que está tendo aqui, porque quando a gente não se consagra, a gente não recebe luz. O nosso discernimento espiritual se vai embora, a gente confunde um conhecimento humano, filosofia, o que a gente aprende com a vida. Você escuta qualquer coisa da palavra, você não sabe se aquilo é do espírito ou se é do homem, né? E esses dias eu estava aqui com os guris mostrando a inteligência artificial, acho que todo mundo já conhece como é que isso funciona, né? E qualquer coisa que tu pede para aquele negócio, tu pede para ele resumir algum texto ou criar coisas em cima daquilo, palestra em cima daquilo, para ele pregar em cima daquilo, ele vai pregar muito melhor que a gente, com palavras bonitas, tu pode ir moldando. Faz assim, assim, assado, coloca coisas impactantes aqui.
mas aquilo não tem vida nenhuma, né? E que foi falado justamente no culto mundial. Se eu citar palavras para uma pessoa, meia dúzia de versículos só de conhecimento, aquilo vai cair nos meus pés, né? Porque aquilo não tem vida, não tem espírito. Né? E a consagração, para mim, assim, nesse encontro mostrou, né, que a consagração talvez em parte ela está sendo cumprida, mas na minha vida ela não passou pelos todos os itens, né? Que além de eu ler, além de eu meditar, eu nunca devo parar de fazer isso. No primeiro dia até foi comentado, né? Tem pessoas que dizem, não se pode ler muito a Bíblia para não ficar louco, né? Mas a questão é que aquilo faz parte da minha consagração, só que minha consagração precisa se completar no momento que eu vou praticar aquilo que eu aprendi. Então, às vezes a gente tem aprendido muito, com certeza, com tudo que tem disponível, mas na hora de se completar, na hora de se negar, de fazer correr o sangue, aí eu volto para a minha posição de conforto e penso só que eu já sei o que Deus ensina sobre aquilo, né? Mas eu não preciso, de fato, fazer. Então, quando a gente fala de consagração, eu acho que esse é o contexto, né? De que ela se torne completa na nossa vida e não só parcial. Sim. E Sérgio, e como é que é, assim, uma diferença, por exemplo, de uma palavra que tem unção, eu estou pregando para uma pessoa, uma palavra que o Espírito está me dirigindo, e palavras que eu só estou citando versículos, às vezes que não é o que Deus quer que eu cite ali, ela recebe igual? Como é que funciona isso? Uma palavra ungida? A palavra ungida depende da submissão mental a Cristo, né? Sim. Se você reconhece Cristo como o primeiro lugar na tua vida e você se submete a Ele, obviamente que os canais do Espírito para nossa mente estarão completamente abertos para o Deus fluir. E eu quero aqui também comentar que esse fluir ele é contínuo, ele não tem intermitência. Sim. Né? Então, o que acontece hoje na vida de nós que somos filhos de Deus, nós temos assim pequeníssimos momentos em que nós deixamos o Espírito fluir. O racionalismo, a independência de Deus assim não permite que haja uma corrente de vida, tipo um rio, né? Que o fluir do Espírito é um rio. Então esse rio não flui. Flui 1 segundo, 2 minutos, num dia, numa semana, não sei quanto. Só Deus pode avaliar isso. Mas tudo que sai da nossa boca, muitas vezes também não sabemos se é do Espírito, se é nosso, mas Deus sabe. E o que é do Espírito vai edificar as pessoas. O que não é do Espírito, que não compromete também, não vai edificar, só isso. A Karina Carvalho trouxe uma pergunta. Se o que eu estou pregando para alguém, pelo Espírito, vai trazer libertação e restauração para aquela pessoa, eu devo observar a reação da pessoa e a reação, ou devo observar os frutos da pessoa depois de um tempo, né? Por exemplo, se na hora a pessoa demonstra que ela não aceitou aquilo que foi dito para ela, mas devido a um confronto do ego dela, ela não demonstrou muita satisfação, e há frutos. Eu devo sempre observar, quando eu prego, a reação das pessoas ou aquilo que vai ser gerado depois. Quer dizer, para o ministro. Pelo fruto conhece a árvore, né? Então é o fruto que é a prova real. Porque às vezes você prega uma palavra logos e a pessoa se empolga, se chora e se emociona, mas não é uma rema, é uma logos, né? É uma palavra que não foi comandada a um fluir por Deus para aquela pessoa, né? Porque, veja bem, quando você vai apacentar uma pessoa, tu é a pessoa que menos tem informação do que ela precisa. Só Deus sabe o que aquela pessoa precisa. E Deus vai, se você está conectado e o canal está aberto para um frescor do Espírito fluir, vai sair o que ela precisa. Mesmo que ela fique braba, que ela chore, que ela fique triste, que ela fique alegre, mas se é do Espírito, vai dar fruto. Né? E aí, Bruno, Diga, Luciano. Vamos lá, de sexta a domingo, além das últimas novidades que depois tu conta, o que o Espírito aí te
o que te chamou assim? Sempre tem um item, né? A gente pode ficar aqui gravitando em volta de várias, né? A gente pode falar de cesta, mas sempre tem algo assim que ficou assim como um pão na tua mão e tu conseguiu ficar te alimentando ali. Até o Eliezer tocou nesse ponto aí, que eu ia fazer uma pergunta para alguém, né, sobre essa parte de ser bíblico aonde eu estou, Luciano. Nessa parte me pegou, porque talvez eu seja bíblico aqui na igreja, no grupo familiar, né, sou bíblico, né, ouço com atenção, né, compartilho, né, tenho paciência, mas em casa não sou bíblico ainda, né. Até esse dia quando a gente conversava em casa que não é porque só tá eu e a esposa que a gente pode falar qualquer coisa, ou julgar pessoas, fazer fofoca, falar que não edifica, porque a gente ouve, né? Cada família que se converte é uma igreja. E a gente pensa, não, então cada família que se converte é um grupo familiar. É 1 hora por semana e o resto, das sei lá quantas horas dá, não preciso ser grupo familiar, não preciso ser a igreja, mas não. Cada família que se converte, cada alma que se converte é uma igreja. E o que é a igreja é a expressão de Cristo. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre ser bíblico também dentro de casa, ou começar dentro de casa. Porque a gente está em intimidade, né, com a esposa e a gente fala que não precisa de algum irmão, né, de pessoas gentis, enfim, mas não precisa. Eu preciso ser bíblico dentro de casa. E daí na igreja, no grupo familiar, vai ser uma consequência. Né, do que eu vivo dentro de casa não é fácil, né? Não é fácil. Mas também não é difícil. Não é difícil. Mas ali o Senhor nos aperta, né? Acho que teve até uma decisão. Um testemunho no final de semana falando sobre isso, né? Que o Alex, acho que comentou que depois de uma série de quebrantamentos, ele foi começar a olhar cada vez mais para dentro de casa, para si também, para a família, para conseguir, então, começar um novo caminho que Deus queria de restauração, né? É verdade. Também teve uma pessoa que falou que perdoou uma traição no casamento. Isso para 99% das pessoas isso é incabível, não existe isso. Sim. Mas com Jesus existe, né? Mas é uma decisão. Eu estou no reino, eu leio a Bíblia, então eu vou ver pela Bíblia ou não, né? É uma decisão apenas de aceitar a cruz de Cristo ou não aceitar. Então eu já vou passar também pro Jair, como é que é, Jair, ser bíblico dentro de casa? Infelizmente, né, irmãos, eu pego assim um exemplo que eu tenho visto ao redor de mim e às vezes até eu uso. A gente usa muito a Bíblia para dar versiculada nos irmãos quando os irmãos erram, né? Verdade. Para apontar. Um lança uma questão, né, uma palavra ali, e o outro irmão rebate com um versículo. E às vezes dentro de casa também, entre marido e esposa, né? Olha, a gente marido é muito fácil de dizer, olha, está escrito lá, né? Que a mulher sábia edifica o seu lar. Eu falo por mim, às vezes eu tô exortando a minha mulher, mas isso não é do Espírito, né? Isso é mais para acusar, né? Então, infelizmente, né? A gente precisa falar que nem Paulo ali, Saulo de Tarso, né? Mudou antes dele conhecer o Cristo, a Bíblia, viva a palavra, né? Ele morreu para a lei, morreu para as acusações, né? E ele passou a Cristo viver internamente dele, né? Também tivemos um testemunho também ali prático, né? De pessoas que levaram a verdade no Espírito lá também. Os irmãos lembram de um irmão lá que decidiu abandonar a esposa e ia levar os filhos juntos, né? Verdade. Então ali somente a gente vê que quem que convence, né? Aquela pessoa a não fazer aquilo, a não cometer aquele ato, né? A não fazer... Certamente Deus usou os vasos lá para ir lá e levar a palavra, a verdade, né? A palavra logos e a palavra rema, tenho certeza que aconteceu ali, aí acontece, né? E como o ministro falou também ali, os frutos, né? Os frutos aparecerão, o homem já está ali, convertido, consertou com Cristo, né? Tá testemunhando, ele mesmo que se expôs, né? Da vida dele, do que ele era no passado e tal. A gente vê a transformação do Saulo de Tarso para Paulo de Tarso, né? Que Cristo vive através daquele vaso. Assim nós temos que ser. E usar a palavra para edificação, e não para acusar os irmãos e a esposa, no meu caso, né? Dentro de casa, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. É interessante. E Eliezer, como que é trabalhar, né, no comércio com pessoas todos os dias, né, e ser bíblico, né, o ter paciência, né, a misericórdia, e talvez conquistar uma pessoa não pregando, né, mas testemunhando, né, aquilo que Jesus ensina, né, a mudança que Deus fez na tua vida, como que é um pouco aí no trabalho secular essa vida de cristão. Bom, eu acho que
eu tentei uma vez sair do ramo de vendas, né? Mas daí o Senhor me revelou também que foi o ramo que Deus me colocou ali para mim, para Deus me lixar, né? Para Deus trabalhar na minha vida e presbítero também, né? Eu acho que foi dois pontos assim, onde porque Deus não erra, não falha, né? E eu tenho a oportunidade todos os dias, né? Porque lido com o público todo momento e trabalhar com venda hoje, nos dias de hoje, assim, tá bem difícil, né? Até porque, assim, não existe mais... Uma vez a verdade era maquiada, né? Hoje não. Hoje a mentira está escancarada. Então a gente tem que lidar com isso todo dia e a gente não pode mentir, a gente não pode, como já foi falado, não pode passar a perna e a gente sempre quer pagar na mesma moeda, né? Então, uma vez um cliente até me perguntou, por que os lojistas eram tão lisos, né? Eu disse, a gente aprende com os clientes, né? E é a maior verdade, sabe? Só que a gente precisa se negar muito, assim, né? Porque né? Trabalhar com público, trabalhar com venda de veículos, principalmente, né? E daí tu ser presbítero, ser pastor, né? Então tu sai do 100 e volta pro 0 no mesmo dia. E Deus tem que te dar um equilíbrio muito grande, assim. E eu tô sendo trabalhado aí, né? Todo esse tempo aí, nesses 18, 19 anos aí, pelo Senhor. Hoje eu olho assim, né? E vejo que todos nós, né? Queríamos, assim, uma receita rápida para mudar. Né? A gente sempre tenta assim, mas o que eu preciso fazer agora para mudar? Na verdade, não tem, né? Eu acho que é para trabalhar lá no secular, para ser presbítero, para ser esposa, para ser lá o membro do corpo de Cristo. A gente precisa conhecer a verdade, aquela verdade precisa te libertar ali, porque tu precisa praticar ela, se tu não praticar, não vai te libertar, né? Foi falado ali até sobre... foi falado sobre Abraão, né? No sábado ali, que Abraão não foi fácil levar o filho dele lá para o monte, né? Foi difícil, né? Mas ele, no coração dele, Deus já estava em primeiro lugar. Eu creio que quando isso acontecer com nós também, né? Em qualquer lugar. Eu acho que o que o Bruno falou, em casa. Em casa é o lugar mais difícil, assim, né? Porque ali as máscaras caem, né? Ali tu tá em 4 paredes e não tem como tu enganar ninguém, né? É verdade. Mas, assim, eu creio que o Senhor está fazendo a obra, né? O Senhor está fazendo a obra porque eu creio que esses encontros aí, essas mensagens, né, que a gente está recebendo e está escovando a nossa consciência e a gente vai entrar aí no eixo aí. É verdade. Luciano, não foi citado Tiago 1:22, né, durante esses 3 dias, mas foi muito falado dele. Né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, o religioso engana, a letra, a gente se engana. O que esse final de semana aí falou contigo? Eu tive uma experiência assim, bem interessante após Depois que terminou o encontro, um irmão que estava presente aqui me fez uma pergunta: irmão, o que tu recebeu do encontro? O que tu sentiu? E tu pega o WhatsApp assim, né? O sanguíneo, ele gosta de responder antes, né, de terminar de ler, Sim. né? E eu peguei o telefone e eu não consegui responder. Parece que eu entrei numa sala vazia, assim, e eu disse, será que eu fui no encontro? Me deu um branco, assim, gente. Aí passou aquela noite, no outro dia, até eu disse pro irmão, disse, me dá um tempo aí para aterrissar, assim, né? E ficou um vácuo, né? Até depois eu fui para mim relembrando, assim, das coisas, né? Mas aí eu estou ouvindo vocês todos aqui, né? E ali diz, né? Ministros de uma nova aliança, do Espírito e não da letra. Verdade. Quando Jesus teve aquele encontro
Pedro, Jesus, Moisés e Elias lá no Monte da Transfiguração. Ali foi um marco, né? O Senhor diz, a ele ouvi. Aqui a lei e os profetas ficam e vocês vão seguir esse aqui. Ele é o rei, né? Ele é o Espírito que ele vai ir, o Espírito volta e vocês vão seguir ele. E hoje na nossa vida é muito difícil isso. Né? Eu não, mesmo que eu quisesse, eu peguei o WhatsApp dessa pessoa umas 5 vezes, eu não tinha o que dizer. Sim. Mas a vontade que eu tinha era de dizer algo. Que bênção, não, porque isso, porque... Eu tinha um monte de coisa para dizer. Sim. Mas a sensação que o Senhor dizia assim, tu vai responder por ti mesmo ou tu vai esperar eu falar contigo? Eu só vou esperar, então. Eu disse, mas Senhor, eu preciso dar uma resposta para esse irmão, né? Passar uma má educação. Ele vai pensar, né? O que o irmão vai pensar? Vai pensar e aí, ali tu vê aquele embate da lei e do Espírito. Bem nítido, assim. E aí eu fui me acalmando. Eu acho que até hoje eu estou dando a resposta para esse irmão, se ele estiver assistindo aí, né? De que eu tive essa experiência, assim, do Senhor dizer, te acalma, espera. Às vezes não é para tu dar a resposta no mesmo dia. Que nem às vezes nós estamos em reuniões e até eu posso estar ali e dizer, irmão, sai do teu lugar, vai orar para uma pessoa, te acalma. A pessoa já sai troteando assim, não, o irmão falou e eu tenho que sair, eu tenho que orar. E olha onde é que já se viu ficar parado aqui, procrastinando, né? Sim. E a gente segue pela lei, pela letra, pela regra e porque disse, porque foi. Espera pelo Senhor. Espera assim Ele te mostrar. Se Deus tiver alguém ali para tu orar, o Senhor quer nos usar, né? Mas nós temos essa impulsividade, né, de sair, de movimentar, de mostrar alguma coisa que, puxa, se eu não fizer nada, né, os irmãos tem vários que estão fazendo, se eu não fizer, vai ficar chato. Então eu tive essa experiência de eu olhar para dentro da minha cabeça, da minha mente, e eu tive um vazio, a sensação que eu estava em suspenso, assim, e como se eu não tivesse aqui no final de semana. Sim. Entende? Então, deixa isso compartilhar com os irmãos, assim, essa percepção que eu tive. Não sei assim, se no corpo ou fora do corpo. É verdade. Revelações. Mas tem comentários. Tem dica mensal, pessoal. Atenção, você que tá aí do outro lado da tela, você que tá chegando perto das 11, começa a vir aquele sono, né? Esse horário. Segura aí, temos uma dica mensal Não para desliga. o mês de agosto. Exato. E aí, o que o pessoal tá palpitando aí? Tem vários palpites, eu vou ler alguns comentários também, o Marius trouxe. O Senhor ministrou para mim que eu estou na nova aliança, mas vivendo a velha ainda, as regras. E o Senhor tem me dado remédio para a cura e eu estou receitando para outras pessoas, mas não estou tomando remédio, e então eu não sou curado. Tem outra parte que também o Álvaro trouxe, o versículo de Romanos 6,6, né? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído, né? A Karina Carvalho, e quando falou que os problemas da igreja são os problemas da família, essa me pegou. Também tem outras aqui, outras partes, deixa eu achar. Atualizo aqui rapidinho. Ok. Fátima Rosa, boa noite. Foi libertador o culto de recepção da sexta-feira. Glórias a Deus. E aqui o Álvaro, é em casa que se manifesta o velho homem, que o Senhor tenha misericórdia e restaure os lares, em nome de Jesus. Um dia o Álvaro me disse, Nicolas, que na casa dele antes, né, do Senhor era a auxiliadora errônea e o cabeça dura. É assim que era na casa dela, né? Graças a Deus Essa agora. eu não tinha ouvido ainda. Agora mudou. Um dia ele me veio com essa no estudo de padrão divino para a família. É novidade. A gente escuta tanta coisa na rádio, gente. Isso daí foi a primeira vez. É isso aí. O velho casal. Tá certo. Mas é isso aí, né, meu povo? O nosso tempo aqui vai rápido, ainda mais com uma dica mensal para liberar. Vou agradecer aos presbíteros aí, deixar um espacinho para as considerações. E segura aí, já vai sair a nossa nova dica mensal para o mês de agosto. Jair, muito obrigado. Eu agradeço, né, pela oportunidade, pelo convite, né, e agradeço a Deus por conceder a graça de nós estarmos participando aqui. E deixar um comentário bem rápido aqui, antes de encerrar, né, o Bruno falou ali da palavra de Tiago, né, de nós tornarmos-nos praticantes da palavra, não somente ouvintes, né, e o Senhor tem me levado esses últimos dias a um versículo que está em 1 Samuel, no capítulo 15, 23, né, eu vou ler só a parte B do versículo que diz assim: visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei,
foi a palavra, né, do profeta lá para Saul, né, porque ele rejeitou a palavra do Senhor, a ordenança, né. Então nós temos que meditar nisso daí, se nós não estamos rejeitando, se nós não estamos praticando, né, a verdade, estamos somente como ouvintes, pela letra, né, nós temos que rever tudo isso daí, né, e nos humilhar, como tem sido falado, né, ir lá pro vaso lá, né, pro irmão lá e nos derramar na presença do Senhor, né, colocar em ordem tudo isso aí. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Valeu, Jair. Te agradece aí a palavra, a participação, assim também como o Eliezer, que participou aqui com a gente. Muito obrigado, Eliezer. Eu que agradeço aí, obrigado pelo convite aí, muito bom participar aí com os irmãos aí, ter essa comunhão aí, que Deus abençoe a todos.